Você sabia que existem 10 perguntas capazes de gerar desejo, confusão e até uma forma de obsessão saudável na mente de uma mulher? Não estou falando de elogios baratos ou frases prontas que você encontra na internet. Estou falando de chaves. Ferramentas de poder psicológico que 99% dos homens jamais conhecerão, porque estão ocupados demais falando sobre si mesmos. E a mais poderosa delas, a 10ª pergunta, que guardei para o final, tem a capacidade de fazer com que ela sinta que te conhece de outra vida. Fique comigo até o final, porque o que vou te revelar hoje não é sobre técnicas de sedução. É sobre se tornar o centro do universo emocional dela, usando a arma mais poderosa que existe, a compreensão da alma humana. Vamos ser honestos. Vivemos numa era de ruído constante, mas de comunicação vazia. As conversas se tornaram uma troca de monólogos, um checklist de perguntas superficiais. O que você faz? De onde você é? Qual sua série favorita? Perguntas que buscam dados, não essência. E é por isso que a maioria das interações são esquecidas minutos depois. O homem comum segue esse roteiro. Ele tenta impressionar, listar suas qualidades, mostrar seu valor através do que ele possui ou do que ele fez. Ele joga um jogo que não pode vencer, porque a atração real, a conexão profunda, não nasce na lógica. Ela nasce no campo do mistério, da emoção, do subconsciente. É aqui que entra a sabedoria de Nicolau Maquiavel. Muitos o associam apenas à política e à manipulação fria, mas a sua maior lição é sobre o poder. E o verdadeiro poder numa relação não está no que você diz, mas no que você consegue fazer o outro revelar. Uma mulher não se conecta com o homem que a impressiona. Ela se une, de corpo e alma, ao homem que a faz se descobrir. Ao homem que, com as perguntas certas, segura um espelho na frente dela e a faz enxergar partes de si mesma que ela mantinha na sombra. As 10 perguntas que vou te ensinar hoje são ferramentas de percepção. São bisturis emocionais. Cada uma delas foi desenhada para perfurar o escudo da superficialidade e tocar diretamente no centro do seu mundo emocional. Se você busca frases mágicas para resultados rápidos, este vídeo não é para você. Mas se você é um estratega, um homem que deseja se tornar inesquecível não pelo que fala, mas pela forma como faz uma mulher sentir, então você está no lugar certo. Prepare-se, porque vamos começar a desvendar a mente humana. A primeira chave abre uma porta que a maioria dos homens teme: o passado dela. Mas não qualquer passado. O passado que ainda pulsa. A pergunta número 1 é: que tipo de homem te custa esquecer, mesmo que você saiba que ele não foi bom para você? Analise a profundidade disso. Você não está perguntando sobre o ex-namorado ou o tipo ideal. Essas são perguntas lógicas. Você está acessando a adicção emocional dela. O arquétipo de homem que, apesar de talvez tóxico ou caótico, ativou nela sentimentos que nenhum homem bom conseguiu despertar. Toda pessoa, homem ou mulher, tem uma figura em seu passado que representa uma ferida deliciosa, uma mistura de dor e êxtase. Esse homem não é lembrado pela sua bondade, mas pelo impacto. Ele a fez sentir viva, mesmo que essa vida fosse uma montanha-russa de caos. Ao fazer essa pergunta, você a convida a revisitar essa intensidade. Você se torna o condutor seguro para uma viagem a um lugar perigoso da memória dela. E o cérebro dela, por associação, começa a vincular você a essa mesma intensidade. Você não é mais o cara legal da conversa fiada. Você é o homem com profundidade suficiente para explorar o lado sombrio dela com ela. Isso não é para os primeiros 5 minutos. Use-a quando a conversa já flui com alguma naturalidade, quando há um mínimo de conforto. O cenário ideal é um ambiente de baixa energia, um café tranquilo, um passeio noturno, sentados em um sofá com pouca luz. Seu tom de voz deve ser calmo, genuíno, quase terapêutico. Sua linguagem corporal, aberta. E o mais importante, quando ela começar a falar, seu único trabalho é o silêncio. Um silêncio que diz: estou aqui, continue, não vou te julgar. O erro fatal aqui é julgar ou tentar consertar a resposta dela.
Se ela descrever um homem que você considera um idiota, não diga, nossa, mas ele era um babaca. Isso quebra o encanto. Em vez disso, assinta lentamente e diga algo como, isso diz muito sobre a intensidade que você é capaz de sentir. Você valida a emoção, não o homem. Nunca, jamais. Interrompa para contar uma história sua. Este momento é 100% sobre ela. Se você dominar isso, você terá criado em 10 minutos uma intimidade que outros não criam em meses. Agora que você abriu a porta para o subconsciente dela, é hora de ir mais fundo. Se a primeira pergunta foi sobre o passado, a segunda é sobre o potencial dela para o caos. A atração não vive na segurança. A segurança gera conforto, amizade. A atração precisa de uma pitada de risco, de imprevisibilidade. Esta pergunta injeta exatamente isso na conversa. A pergunta número 2 é: qual foi a coisa mais perigosa que alguém já despertou em você? Essa pergunta é uma bomba silenciosa. Observe, você não perguntou qual a coisa mais perigosa que você já fez. Isso é sobre ações. Você perguntou sobre o que foi despertado nela. É sobre a emoção, a pulsão, o instinto que outra pessoa conseguiu ativar. Ao fazer essa pergunta, você se posiciona como alguém que não tem medo da intensidade dela. Você está implicitamente dizendo, eu consigo lidar com o seu lado selvagem. Isso é extremamente atraente. A maioria dos homens busca a versão boazinha e controlada de uma mulher. O estratega se interessa pela versão indomável. Quando ela pensa na resposta, ela não está apenas lembrando de um evento. Ela está revivendo a sensação de perigo, de adrenalina, de estar no limite. E você está ali, como o catalisador dessa lembrança. Isso cria uma mistura poderosa de segurança, porque você é calmo e controlador, e excitação, porque o tema é perigoso. O momento ideal é quando a cumplicidade já está estabelecida, depois de uma boa risada, ou de um momento de silêncio compartilhado. Olhe para ela com um leve sorriso, como se você estivesse compartilhando um segredo. Se ela hesitar e disser, não sei se devo contar isso, você venceu. A tensão está criada. Nesse ponto, você não pressiona. Você se inclina um pouco para trás, relaxa e diz com a voz calma, tudo bem. Às vezes, o que é perigoso também é o que nos torna mais bonitos. Com essa frase, você dá permissão e remove o julgamento, tornando quase impossível para ela não compartilhar um pouco que seja. O erro aqui é parecer que você está buscando informações para usar contra ela ou que você mesmo é um perigo físico. Sua energia deve ser de um poder contido, não de uma agressividade evidente. A linha é tênue. O objetivo é ser psicologicamente provocador, não fisicamente intimidante. Um sorriso assustador ou um olhar predador aqui destroem todo o efeito. O segredo é a calma de quem sabe o que está fazendo. Você explorou o passado, o perigo. Agora vamos para o presente, para o que está acontecendo no corpo dela, bem na sua frente. E se você acha que as perguntas anteriores foram poderosas, esta vai mudar completamente como você lê as pessoas. A mente mente. As palavras mentem. O corpo sempre sussurra a verdade. Esta pergunta dá a você o manual de instruções para ouvir esses sussurros. A pergunta número 3 é: que sinais o seu corpo dá quando alguém começa a te atrair, mas você não quer que se note? Isto é brilhante. Estrategicamente, é uma obra de arte. Por quê? Porque você está pedindo a ela que lhe ensine a decodificá-la. Você está entrando no território do desejo inconsciente, aquele que ela mesma tenta reprimir. Com essa pergunta, você a torna hiperconsciente do próprio corpo na sua presença. Ela começará a se auto-observar. Será que eu toco no cabelo quando falo com ele? Será que minha voz muda? Você planta uma semente de autoconsciência que a fará pensar em você e em como ela reage a você muito depois da conversa acabar. Além disso, a pergunta é uma forma de flerte indireto de altíssimo nível. Você está essencialmente dizendo: eu sei que você esconde o jogo e eu acho isso fascinante. Me ensine as regras. Esta pergunta funciona melhor em um momento de conexão visual forte. Vocês estão conversando
Há um momento de silêncio e você a lança com um tom genuinamente curioso. Não malicioso. A chave é a sua reação à resposta dela. Se ela disser, eu não sei, talvez eu desvie o olhar ou sorria nervosamente, você não pula de alegria. Você mantém a calma, faz uma pequena pausa, a observa por um instante e diz, com um leve sorriso, interessante. Você acabou de fazer isso. Essa pequena frase cria um curto-circuito. É provocador, divertido e cria uma tensão elétrica. Você a pegou de uma forma elegante. E isso é um jogo que a mente feminina adora. O erro é ser óbvio demais ou parecer um adolescente animado. Se você disser, então você está atraída por mim, você quebra o feitiço. A beleza está na sutileza. A sua observação, você acabou de fazer isso, não é uma acusação, é uma constatação divertida. O tom é de cumplicidade, não de vitória. Mantenha a sua energia controlada. Você é o observador, não o participante desesperado. Até agora, as perguntas foram para desvendar. Agora, vamos construir. As próximas perguntas são projetadas para criar um senso de exclusividade, de que a conexão entre vocês dois é única. Todo mundo tem uma fortaleza, e toda fortaleza tem um portão secreto. Esta pergunta não pede a chave, ela pede o mapa para encontrar esse portão. A pergunta número 4 é: qual é a sua fraqueza mais secreta? Aquela que só alguém muito especial poderia descobrir. A formulação aqui é crucial. Você não pergunta, qual sua maior fraqueza? Que soa como uma entrevista de emprego. As palavras secreta e só alguém muito especial transformam a pergunta em um convite para um clube exclusivo de 2 pessoas. A pergunta apela para 2 desejos humanos fundamentais: o de ser visto de verdade, vulnerabilidade, e o de se sentir especial, exclusividade. Ao perguntar isso, você está se candidatando ao cargo de alguém muito especial. Se ela responder, mesmo que de forma vaga, ela já te concedeu esse status em um nível subconsciente. Você se torna o guardião de um segredo, e isso cria um laço de confiança instantâneo e profundo. Este é território sagrado. Use esta pergunta apenas quando a intimidade já for real, talvez depois que ela compartilhou algo pessoal, ou em um momento de quietude profunda. O tom deve ser quase um sussurro, com total seriedade e respeito. Se ela hesitar, não insista. Em vez disso, diga algo como: não precisa me dizer. Só o fato de você pensar sobre isso na minha frente já significa muito. Isso mostra maturidade e remove toda a pressão. O maior erro é usar essa informação depois. Fraqueza que ela revela é um presente. Nunca em uma discussão futura ou em um momento de raiva, jogue isso na cara dela. Se você o fizer, você não só quebra a confiança para sempre, como se revela um homem pequeno. Esta informação é para você entendê-la melhor, para protegê-la, não para feri-la. O estratega sabe que o poder real está em ter a arma, não em usá-la. Esta pergunta é um mergulho direto no paradoxo do desejo feminino. Aquilo que a mente dela rejeita, mas o corpo e a alma anseiam. Pergunta número 5. O que um homem faz que te coloca em perigo, mas que, mesmo assim, te faz querê-lo ainda mais? Preste atenção na dualidade. Perigo e querer mais. É aqui que a lógica se desfaz e a emoção pura assume o controle. Você está pedindo a ela o mapa para o seu caos particular. Com esta pergunta, você está mapeando o gatilho do desejo incontrolável dela. A resposta dela é uma mina de ouro de informações. Se ela diz, quando um homem é imprevisível, quando ele some e reaparece com intensidade, ela está te dizendo que o padrão de afastamento e aproximação a deixa viciada. Se ela diz, quando ele me desafia intelectualmente, me faz sentir que preciso provar meu valor, ela te deu a chave. A resposta dela revela o roteiro exato que a tira da zona de conforto e a joga no campo da obsessão. Esta é uma pergunta avançada. Use-a quando a tensão entre vocês já for palpável. A resposta dela não deve ser usada para imitar comportamentos tóxicos. A estratégia maquiavélica não é ser o bad boy, mas sim encarnar a energia que ela descreveu.
Se ela gosta de desapego, você demonstra um desapego genuíno, focado na sua própria vida e propósito, mas a escolhe com intenção quando estão juntos. Você se torna a versão elevada e controlada do caos que ela deseja. Não se torne um ator. Não comece a interpretar o papel do homem que ela descreveu. As mulheres têm um radar extremamente sensível para a falsidade. O objetivo não é imitar, é entender o princípio por trás. O princípio é quase sempre o mesmo. Um homem com um centro de gravidade próprio, que não precisa dela, mas a quer. Um homem que representa um desafio, uma montanha a ser escalada. Use a resposta dela para calibrar sua própria energia natural, não para criar uma personalidade falsa. Agora, vamos liberar a imaginação. Vamos criar um espaço onde as regras sociais não se aplicam, um pacto secreto entre vocês dois. A pergunta número 6. Qual a coisa mais insana que você faria se tivesse a certeza absoluta de que ninguém nunca saberia que foi você? A chave aqui é a frase, certeza absoluta de que ninguém nunca saberia. Isso é um convite para o id dela, para a parte mais primitiva e livre da sua psique, vir brincar. Você está criando uma bolha de fantasia, onde ela pode ser quem quiser, sem julgamento. Ao fazer isso, você se torna o cúmplice dessa fantasia. A conexão que isso cria é poderosa porque não é baseada na realidade do dia a dia, mas em um mundo secreto que só vocês dois compartilham. Você não precisa saber a resposta exata. O simples ato de ela pensar nisso, de imaginar essa liberdade, já a conecta a você de uma forma lúdica e profunda. Esta pergunta é ótima para quebrar a seriedade e injetar um pouco de diversão e conspiração na conversa. O tom é leve, curioso, quase como se estivessem planejando um crime perfeito. Se ela rir e disser, "Eu não posso te contar isso", você pode responder com um piscar de olhos. Não precisa. Com apenas um olhar, eu já imagino. Você mantém o mistério e a posiciona como uma mulher cheia de segredos fascinantes. Não pressione por detalhes, especialmente se a fantasia for de natureza mais íntima. O poder está na sugestão, não na confissão explícita. Se você forçar demais, a bolha de fantasia estoura e se transforma em um interrogatório desconfortável. O objetivo é ser o cúmplice da imaginação dela, não o auditor dos seus desejos. Se as primeiras perguntas abriram as portas e as segundas construíram as pontes, as últimas perguntas são para selar o acordo, para gravar sua presença na mente dela de forma permanente. Estamos chegando perto daquela 10ª pergunta que eu prometi, mas antes, precisamos preparar o terreno. Esta pergunta é de uma simplicidade perigosa. Ela mira no coração do auto-engano, no momento em que o sentimento nasce e a mente tenta matá-lo. A pergunta número 7 é: como você se comporta quando começa a se apaixonar por alguém, mas ainda não quer aceitar isso? Isso é genial. Você não está perguntando, você está se apaixonando por mim? Isso seria fraco e necessitado. Em vez disso, você está pedindo a ela que descreva um padrão de comportamento. Esta é a técnica do espelho reverso. Você a força a se autoanalisar, mas com você como o estímulo presente. Enquanto ela descreve como age quando está se apaixonando, eu me torno mais fria, eu me afasto, eu provoco a pessoa para testá-la. O cérebro dela fará uma verificação automática. Estou fazendo alguma dessas coisas. Com ele, você planta a ideia na mente dela sem nunca ter que afirmá-la. É uma forma de inception emocional. O timing é tudo. Use-a em um momento em que você sinta que a conexão está forte, talvez até um pouco ambígua. A resposta dela é um presente. Se ela disser, "eu me afasto", e você notar que ela tem estado um pouco distante, você pode dizer com um sorriso calmo e conhecedor, "Entendi. Então, da próxima vez que você se afastar, eu não vou me preocupar. Vou entender como um elogio." Isso desarma completamente a lógica dela e a deixa pensando em você por dias. O erro é parecer presunçoso ou arrogante. A sua conclusão, "Então vou entender como um elogio", deve ser dita com um tom de brincadeira e confiança, não como uma afirmação literal de que ela está apaixonada. É um jogo de xadrez, não uma luta de boxe.
A elegância da jogada é o que a torna eficaz. Vamos voltar ao passado, mas desta vez com um propósito cirúrgico. Encontrar o padrão exato que deixa uma marca permanente na alma dela. A pergunta número 8. O que mais te marcou em um homem, mesmo que ele já não esteja mais na sua vida? Note a diferença sutil para a primeira pergunta. A primeira era sobre o tipo de homem. Esta é sobre o gesto, a atitude, o momento específico. Você está pedindo o plano da imortalidade emocional dela. A resposta a essa pergunta é o segredo mais bem guardado do seu coração. Não é sobre o homem, é sobre a emoção que o gesto dele criou. Se ela disser, o jeito como ele me olhava em silêncio no meio de uma multidão, como se só existíssemos nós dois. Bingo! Você acabou de descobrir que a presença focada é a linguagem de amor que a marca para sempre. O cérebro dela, ao reviver essa memória na sua presença, começa a misturar as coisas. A emoção antiga é reativada, mas o rosto associado a ela, agora, é o seu. Ouça com a atenção de um monge. Não interrompa. Quando ela terminar, não diga, eu também posso fazer isso. Isso é amador. Em vez disso, faça uma pausa, olhe nos olhos dela e diga, obrigado por compartilhar isso. Isso me mostra a profundidade da sua alma. E em interações futuras, você não imita o gesto. Você encarna o princípio. Você cria momentos de presença focada, de silêncio intenso, de olhares que comunicam mais do que palavras. Não parecer que você está em uma competição com o fantasma do passado dela. Não faça perguntas de acompanhamento como, e onde ele está agora? Ou, vocês ainda se falam? Isso te coloca no mesmo nível dele. Você é o observador. Sabe o que está aprendendo sobre ela, não o competidor inseguro. Esta pergunta é uma armadilha mental, no bom sentido. Ela foi projetada para criar um curto-circuito lógico que a fará justificar a atração que ela, provavelmente, já está sentindo por você. A pergunta número 9. Já aconteceu de você se sentir muito atraída por alguém e não conseguir entender logicamente o porquê? Esta é a semente da dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é o desconforto que sentimos quando nossas ações ou sentimentos contradizem nossas crenças. E o cérebro humano odeia esse desconforto. Ao fazer essa pergunta, você está dando a ela uma categoria para o que ela pode estar sentindo por você. Uma atração inexplicável. Se ela sentia uma leve atração, mas a mente lógica dela dizia, ele não é meu tipo. Essa pergunta valida o sentimento e invalida a lógica. O cérebro dela, para resolver o conflito, começará a procurar razões para justificar a atração. Bem, ele me entende como ninguém. A conversa com ele é diferente. Você a faz fazer o trabalho de se convencer de que você é especial. Use isso em um momento de fluxo, quando a conversa estiver leve e intelectual. Se ela disser, sim, já me aconteceu e é muito confuso, você simplesmente sorri e diz, às vezes as coisas mais reais são justamente as que não conseguimos explicar. E então, mude de assunto. Deixe a semente plantada. O silêncio e a mudança de tema depois dessa pergunta são o que a fazem germinar. O erro crasso é se incluir na resposta. Nunca diga, e você está sentindo isso agora comigo, né? Isso destrói a magia. O poder está na sugestão, na ambiguidade. Deixe a mente dela conectar os pontos. Você é o semeador, não o agricultor que fica cavando a terra para ver se a semente pegou. Confie no processo. E agora, a pergunta final, a mais poderosa, a que transcende todas as outras. Se as outras eram chaves para portas, esta é a chave para o próprio castelo. Esta pergunta não é sobre o passado, nem sobre o perigo, nem sobre o corpo. É sobre o destino. A pergunta número 10. Se alguém conseguisse te entender por completo, sem que você precisasse explicar absolutamente nada, que lugar essa pessoa ocuparia na sua vida? Vamos dissecar a maestria disso. Você não está se oferecendo. Você não está dizendo, eu te entendo. Você está criando um avatar, um ideal, a imagem do refúgio emocional perfeito.
e você a faz contemplar o valor desse ideal. Esta pergunta toca no desejo mais profundo de todo ser humano, ser visto, compreendido e aceito incondicionalmente. É o anseio pela alma gêmea, não no sentido romântico e clichê, mas no sentido de um espelho perfeito para a nossa alma. Ao longo de toda a conversa, com as 9 perguntas anteriores, você já se posicionou como um homem de percepção, profundidade e compreensão. Agora, com esta pergunta final, você entrega a ela o conceito e deixa que a mente dela o preencha com a sua imagem. Ela vai pensar em você. Ela vai sonhar com essa possibilidade. Você se torna a personificação da resposta a essa pergunta. Esta é a pergunta de fechamento. Para o final de uma conversa profunda, talvez antes de se despedirem. O tom não é de pergunta, é de reflexão, quase como se você estivesse pensando alto. Depois que ela responder, provavelmente com algo como essa pessoa seria tudo, ou esse lugar não existe, não diga nada por um momento. Apenas a olhe com um entendimento profundo. E então, com um leve sorriso, diga: talvez não seja tão impossível quanto você pensa. E encerre a conversa aí. Deixe-a com esse pensamento. Mostrar qualquer pingo de necessidade ou expectativa. Não espere por um elogio. Não pergunte: você acha que eu poderia ser essa pessoa? Isso seria como um rei pedindo permissão para entrar em seu próprio castelo. A sua confiança de que você pode ser essa pessoa deve estar na sua energia, no seu silêncio, não nas suas palavras. O poder desta pergunta está em ser uma bomba relógio emocional que você arma e vai embora. Ela vai explodir, mas vai explodir na mente dela, horas ou dias depois. Aí estão as 10 perguntas. Mas se você chegou até aqui, você já entendeu que o poder não está nas perguntas em si. Elas são apenas as chaves. O poder está no homem que as utiliza. O verdadeiro objetivo deste conhecimento não é manipular ou conquistar mulheres. É se transformar no tipo de homem que tem a profundidade, a percepção e a coragem para navegar no complexo oceano das emoções humanas. Um homem que ouve mais do que fala. Um homem que busca entender antes de ser entendido. Um homem que encontra poder na quietude, na observação, na presença. Isso não é um jogo de sedução. É o caminho do estratega emocional. Ao dominar isso, você não atrai apenas mulheres. Você atrai respeito, conexões genuínas e uma compreensão mais profunda de si mesmo. Agora, eu quero ouvir de você. Qual destas 10 perguntas ressoou mais fundo na sua alma e por quê? Qual delas você sente que já pode começar a praticar? Não como uma frase, mas como uma nova forma de ver o mundo. Deixe seu comentário abaixo. Eu leio todos eles. Se você quer mais estratégias de poder emocional, filosofia prática e psicologia profunda para se tornar a versão mais poderosa de si mesmo, curta este vídeo e, mais importante, inscreva-se no canal e ative as notificações. O que ensinamos aqui, você não encontrará em nenhum outro lugar. Lembre-se sempre, as palavras podem ser armas, mas nas mãos de um verdadeiro estratega, elas se tornam portas para a alma. Use-as com sabedoria.